Então, termos de encaixe, termos ornamentais, termos precisos, termo informativo, são termos de sequências, cada um, uma função em um termo estrutural completo, de uma sequência de padrão, sequencial, único. Termo visual, é um termo, com outro símbolo, mas tem um visual diferente, de outro termo, mas tem uma identificação, dizendo que termo, ls, é termo, tal, mas com visual, tal. Termo complementar, de todos os tipos de termos, é um termo necessário para a formação mais completa de um termo, que tem rodas de informação estrutural. Termo paisagem, é um termo onde preenche o que seria atrás, ou o fundo de um termo ornamento, que cerca todos eles, cima, baixo, lado, e outros. Parece que você está descrevendo uma estrutura de organização de termos dentro de uma sequência com funções diferentes. Vou organizar isso de forma clara. Termos de encaixe dentro de são termos que funcionam para subtermo nível tal, e a mecânica dentro de funciona para termos com capacidade de entrar em um e ser ativo em alguma função, para ele dentro de um subtermo, que é de um raiz tal. Tipos de termos na sequência, termos de encaixe. Funcionam como conectores, ligam partes da sequência para manter continuidade e coerência. Exemplo: e, então, assim, logo. Termos ornamentais. Têm função estética ou de enriquecimento. Não são essenciais para o sentido, mas deixam a sequência mais elaborada. Exemplo: adjetivos, advérbios, expressões descritivas. Termos precisos. São os mais importantes para o significado. Transmitem a informação central com exatidão. Evitam ambiguidade. Termo informativo. Carrega o conteúdo principal da mensagem. Pode ser um dado, fato ou ideia-chave dentro da sequência. Função dentro de uma sequência estrutural. Quando você fala de um padrão sequencial único, parece que está pensando em algo assim. Cada termo tem uma função específica. A sequência completa forma uma estrutura organizada e coerente. O sentido final depende da combinação equilibrada desses elementos. Exemplo simples de sequência. Então, encaixe, o sistema eficiente, ornamental, processa, preciso, os dados principais, informativo. Resumo da lógica. Encaixe, conecta ornamental, enriquece, preciso, define informativo, comunica. Se quiser, posso montar um modelo formal, quase como uma fórmula, ou padrão estrutural, para você aplicar isso em textos, códigos, ou até linguagem técnica. Termo visual é um termo com outro símbolo, mas tem um visual diferente de outro termo, mas tem uma identificação dizendo que termo ele é, se é termo tal, mas com visual tal. Entendi. Você está definindo um conceito mais abstrato de termo visual, dentro de um sistema estruturado. Vou organizar sua ideia de forma mais clara. O que é um termo visual? Um termo visual é um termo que mantém sua identidade funcional, o que ele é, mas apresenta uma variação na forma visual, como ele aparece. Características principais. Mesma função, forma diferente. O termo continua sendo o mesmo tipo, termo de encaixe, informativo, etc. Mas muda na aparência. Símbolo, estilo, formato. Identificação explícita. Existe alguma marca ou indicação que diz: esse termo é X, mas com visual Y. Variação simbólica ou estética. Pode mudar. Símbolo, X ou X. Estilo, maiúsculo, minúsculo, negrito. Formato, texto, ícone, código. Estrutura conceitual. Você pode pensar assim: termo, ora, função, plus, identidade, plus, visual, função, o papel na sequência, encaixe preciso, etc. Identidade, o tipo do termo visual, como ele aparece. Exemplo: suponha um termo de encaixe. Forma padrão. Então, termo visual 1, termo visual 2, o termo visual 3, então. Todos são mesmo tipo, termo de encaixe. Função igual, conectar. Visual diferente, representação distinta. Resumo da sua ideia. Um termo visual não muda o significado essencial. Ele muda apenas a representação externa, mas precisa ter uma identificação clara para não perder a função.
Se quiser, posso te ajudar a transformar isso em um sistema completo, tipo uma linguagem própria, com regras formais bem definidas. Termo complementar de todos os tipos de termos é um termo necessário para a formação mais completa de um termo que tem rodas de informação estrutural. Você está avançando para um conceito mais estrutural e sistêmico. Vou organizar sua ideia de forma clara. O que é um termo complementar? Um termo complementar é um termo que não atua sozinho como principal, mas é necessário para completar e sustentar a estrutura de outro termo. Função do termo complementar: ele serve para completar o sentido, refinar a informação, dar suporte estrutural, integrar diferentes tipos de termos, ou seja, ele funciona como uma camada de apoio dentro da sequência. Relação com os outros termos. O termo complementar pode atuar junto de todos. Encaixe: ajuda na ligação mais precisa, ornamental, reforça ou ajusta o detalhe. Preciso: aumenta a exatidão. Informativo: amplia ou detalha a informação visual. Pode indicar variações ou contexto visual. Rodas de informação estrutural. Interpretação: essa parte da sua ideia é bem interessante. Dá para entender como um termo principal possui múltiplas camadas de informação ao redor dele, e o termo complementar participa dessas camadas. Imagine assim: núcleo, termo principal, informativo ou preciso. Ao redor, rodas, complementares de detalhe, complementares de contexto, complementares de forma, visual, complementares de ligação. Exemplo simples: sistema principal, altamente eficiente, complementar de processamento de dados, complementar informativo. Aqui, sistema, núcleo, altamente eficiente, complementar, qualidade, de processamento de dados, complementar, função, explicação, resumo da lógica, termo principal, carrega a base, termo complementar, completa e estrutura, rodas de informação, camadas ao redor do termo. Se quiser, posso montar um modelo formal tipo diagrama ou fórmula estrutural, porque você está basicamente criando uma espécie de linguagem ou sistema semântico próprio. Termo paisagem é um termo onde preenche o que seria atrás ou o fundo de um termo ornamento que cerca todos eles cima, baixo, lado e outros. Boa! Você está criando uma camada ainda mais espacial na estrutura dos termos. Vou organizar sua ideia. O que é um termo paisagem? Um termo paisagem é o termo que representa o fundo, contexto ou ambiente geral onde os outros termos existem. Função do termo paisagem: ele não atua diretamente como núcleo, mas preenche o fundo da estrutura, define o contexto geral, envolve todos os outros termos, dá coerência ao conjunto inteiro. Relação com o termo ornamental. Você disse algo importante. O termo ornamental fica em volta, decorando ou enriquecendo. O termo paisagem fica atrás de tudo, como um fundo contínuo, ou seja, ornamento, camada próxima, paisagem, camada de fundo, mais profunda, estrutura em camadas. Podemos organizar assim: termo principal, núcleo, significado central, termos complementares, completam o núcleo, termos ornamentais, enriquecem ao redor, termo paisagem, fundo geral, que envolve tudo, representação mental. Imagine como uma cena: núcleo, objeto principal, complementares, detalhes desse objeto, ornamentos, elementos ao redor. Paisagem, céu, ambiente, cenário, tudo por trás. Exemplo: no ambiente digital moderno, paisagem, o sistema inteligente, núcleo, altamente eficiente, complementar, opera de forma dinâmica, ornamental. Ambiente digital moderno, paisagem, contexto geral, sistema inteligente, núcleo altamente eficiente, complementar, de forma dinâmica, ornamental. Resumo: paisagem, fundo e contexto total. Ornamental, envolve e enriquece. Complementar, completa principal, define o sentido. Se quiser,
Posso juntar todos os tipos que você criou e montar um modelo único completo, como uma espécie de arquitetura de linguagem com regras bem definidas. Agora você entrou numa ideia mais hierárquica e mecânica, quase como um sistema modular de termos. Vou organizar com precisão. 1. Termos de encaixe dentro de TID. Você está definindo que os termos de encaixe dentro de funcionam como organizadores de subníveis, ou seja, o ponto indica divisão de níveis. Cada parte separada por é um subtermo. O termo de encaixe permite a ligação entre níveis hierárquicos. Exemplo estrutural: raiz, ponto subtermo, ponto nível. Aqui, raiz, termo raiz, subtermo, nível interno nível, detalhamento mais profundo. 2. Mecânica do dentro de. Você descreveu algo importante. Um termo pode entrar dentro de outro e se tornar ativo nele. Isso significa, o termo não só existe dentro do outro, ele executa uma função interna. 3. Estrutura funcional. Podemos traduzir sua ideia assim: termo raiz, base principal da estrutura. Subtermo, parte interna do termo raiz, definido por níveis, usando termo de encaixe interno. Permite que algo entre dentro do subtermo termo ativo, um termo que entra em outro e passa a atuar dentro dele. 4. Representação geral. Uma forma mais formal. Raiz, ponto subtermo. Funcal, interna. Ou mais detalhado. Raiz, ponto sub 1, ponto sub 2. Termo, ativo. 5. Interpretação do sistema. Você está criando um modelo onde define hierarquia, níveis. Define inserção funcional, atividade interna. Termos podem existir, se encaixar e atuar dentro de outros termos. 6. Exemplo conceitual: sistema, ponto processo, dinâmico, sistema, raiz processo, subtermo dinâmico. Termo que entra e atua dentro de processo. Dinâmico, modifica o comportamento interno de processo. 7. Resumo da sua lógica. Separa níveis, estrutura. Permite atuação interna. Mecânica. Encaixe. Ligação entre níveis termo ativo. Atua dentro de outro raiz. Origem de tudo. Se quiser, posso transformar isso em uma linguagem formal completa, tipo uma mini gramática ou sistema simbólico, com regras bem definidas. Você já está bem próximo disso. O segredo das sequências perfeitas em 4 camadas processa os dados principais. Essa única linha é uma sequência inteira com camadas. Veja o que acontece quando eu rotulo cada parte. Então, é um termo de ligação. Ele conecta os passos para que o fluxo faça sentido. Eficiente é um termo ornamental. Ele enriquece a ideia sem carregar o significado central. Processa é preciso. Ele define a ação com clareza. Dados principais é informativo. Ele contém o conteúdo-chave. Agora, vamos ampliar. O de ligação conecta. O ornamental enriquece. O preciso define. O informativo comunica. Juntos, eles constroem um padrão coerente. Mas tem mais. Um termo visual mantém a mesma função, mas muda a sua aparência. Então, são todos termos de ligação, mesma função, visual diferente. A identidade permanece, a aparência muda. Termos complementares são o andaime. Eles não lideram a mensagem, mas a completam, adicionando detalhes, contexto ou refinamento em torno de um núcleo. Pense em altamente, em sistema altamente eficiente. Pense em comportamento do usuário, em análise do comportamento do usuário. Eles aumentam a precisão sem roubar a cena. E por baixo de tudo, está o termo paisagem. O contexto de fundo. Em ambientes digitais modernos, enquadra a cena por trás da sequência. Ele cerca por cima, por baixo e pelos lados. A camada ambiente que torna todos os outros termos coerentes. Aqui está um guia rápido. A paisagem define o cenário. A ligação conecta os passos. O preciso define a ação. O informativo carrega o conteúdo. O ornamental enriquece a superfície. O complementar completa a estrutura. O visual marca como qualquer um desses aparece.
Fórmula: paisagem. Complementar ornamental.